como a nossa irmã já anunciou a palestra, vamos falar então sobre a fé. Utilizaremos o Evangelho como fonte, o Evangelho segundo o Espiritismo, algumas citações do Livro dos Espíritos e da Revista Espírita, e algumas citações de cartas de Paulo. Quando chegamos aqui, já estamos harmonizados. Estamos sentindo a paz e a serenidade de Jesus na casa de Herácio, de irmã Alice e de irmã Sheila, e une todos os nossos corações neste momento. Mas se nós nos encontramos aqui, é porque temos muito que nos aproxima, porque nos lembramos com emoção de Jesus, daquele jovem galileu que trouxe tanto amor para nós todos, e assim também trouxe consigo a fé, despertou em nós e ainda desperta a fé. E nós gostamos de nos sentir próximo dele, como assim eram os seus seguidores lá nos tempos idos, que andavam endurecidos, o coração empedernido, e buscando a fé e o conhecimento seguiam e ouviam serenamente, bebendo das suas palavras e dos seus ensinamentos, porque tinham sede de conhecer e de despertar para a fé. As suas palavras têm vida, é como se pudéssemos tocá-las até o dia de hoje. Jesus tinha palavras firmes, uma voz muito serena, um olhar expressivo, mas tinha passos decididos, porque tinha certeza da grande missão que o Pai lhe pedia, que era trazer o conhecimento para todos nós. Ele estava consciente que todos o ouviam como se fosse uma música suave, que até hoje é ouvida nos quatro cantos do universo, quando se está buscando conhecimento e fé. Quando nós sairmos daqui hoje, desse ambiente, desse espaço que propicia esses encontros, como Jesus propunha, em qualquer lugar encontrar-se e buscar juntos emanar energias, nós possamos ser primeiro portadores para nós mesmos da fé e depois semear para todos os nossos irmãos que se encontram muitas vezes abatidos, cansados e tristes, que nós possamos dar o nosso ombro, movê-los na fé, para que todos nós caminhemos juntos. Porque quando nós estamos assim reunidos, o movimento da fé cria energias de vibração que vão sair junto com a gente quando nós formos, vão ultrapassar barreiras físicas e vão se unir com tantos irmãos que oram no mesmo sentido que nós. E quando nós falamos fé, nossos sentimentos se despertam, se aguçam, porque nós, que temos a convicção mínima que seja, essa é uma certeza de coisas que nós esperamos, mesmo que não sabemos, que não conhecemos e que não vemos, mas temos a esperança. Olha, é a base da regeneração de todos nós. Ela traz luz a todas as virtudes, abre horizontes na nossa vida. Mas a fé, ela vem para trazer um sentido à nossa vida. É um sentimento que está lá, guardadinho em nós, é inato. Porém, será que ele desperta de um momento para outro, para que ele nasça conosco?
ele aflora do dia para a noite. Embora nós vejamos, sentimos e observamos que tem muitos irmãos, muitas pessoas que agregam a fé muito rapidamente. Despertam e já saem caminhando com a fé. Nós temos o nosso querido Chico Xavier, irmã Dulce, irmã e a Madre Teresa de Calcutá, como citar poucos, porque são muitos. É porque eles já trazem das outras vidas a lembrança da fé com eles, de movimentos que eles já cumpriram. E para nós, muitas vezes, é difícil, porque nós ainda somos ligados no físico, na caminhada terrena. Então nos dificultamos ainda mais. Porque o Espiritismo sempre nos chama ao conhecimento. Porque no item 5, acho que é do capítulo 5 também, do Evangelho, o Espírito da Verdade nos traz um pedido: irmãos, instruí-vos. E esse instruir-vos é através do conhecimento. É conhecendo a verdade do conhecimento que nós vamos ser libertados. É conhecer para compreender. O Espiritismo, então, ele não vê a fé como aquele dom instantâneo, mas ele se desenvolve gradualmente, através do conhecimento, das experiências e da prática no bem. Então é ao longo da nossa vida, sempre serão aqui quando seguiremos. Muitas vezes nós nos aborrecemos conosco mesmos, pensando que não temos toda a fé que gostaríamos, porque achamos que se eu tiver uma fé grande, estarei mais próximo de Deus. Mas Deus compreende também que nós não podemos pensar na fé como fazer um grande sacrifício. Eu preciso me sacrificar. Mas não é assim. Deve ser lento, gradual e consciente esse construir da nossa caminhada com fé. Mas o Espiritismo nos diz e nos orienta que nós devemos primeiro fazer a fé florescer em nosso coração. É no coração de cada cristão que deve florescer a fé, para depois eu poder ajudar a construir um novo mundo. Mas esse novo mundo não é o mundo físico, é o mundo espiritual. Vamos transformar em energias de um bem comum, pensando coletivamente. Nós temos também, a respeito da fé, o testemunho dos apóstolos que Jesus convidou para seguir, para o auxiliar nessa árdua tarefa, dessa educação espiritual e moral do ser humano. Mas Jesus, quando convida os apóstolos, ele sabe exatamente quem eles são. Conhece as suas habilidades, as suas dificuldades, as suas resistências. Mas ele traz para nós o modelo exato de que nós precisamos. Porque eles tinham todos alguma dificuldade também, que foram no progresso da sua caminhada sanando. E nós, observando, vamos também nos auxiliar. Mas a mensagem que Deus e Jesus, aliás, nos traz é que sim, é possível que todos nós nos transformemos, assim como os apóstolos trouxeram essa lição. A fé, então, ela é uma força divina e também, através dessa fé, força divina, nós temos a fé de Tomé, o apóstolo, a fé vacilante. Dá a
impressão de que ele tinha menos fé que os outros. Não se sabe se era exatamente isso. Mas a fé de Tomé trouxe para nós a personificação de que eu preciso ver para crer. Essa é a mensagem que ele trouxe para nós. Mas nós, como estamos nessa caminhada, estamos sempre sujeitos a alternâncias da nossa fé, como tudo na nossa vida. Um dia bastante, um dia pouco, um dia menos, um dia mais. Essas alternâncias, elas fazem parte da nossa caminhada. E essa fé de Tomé, essa fé é a fé humana. Daquele como nós, que temos fé, depois que tomamos um remédio e temos um resultado. A fé divina é aquela que nós confiamos no propósito de Deus para conosco. Então, a gente precisa se questionar de quando em quando nessas alternâncias, como eu estou em razão à minha fé. Eu já tenho uma fé relativa? Já consigo compreender? É uma boa pergunta para a gente fazer de quando em quando. Mas nós, eu acredito que hoje, aqui reunidos, a gente tem fé. Porque senão teria sido muito mais fácil ficarmos lá em casa, na nossa zona de conforto físico, não fazendo nada. Mas como nós sabemos que aqui nós vamos encontrar energias nesta casa, vamos trocar energias, nos sentimos confortáveis em estar aqui. Na alternância da vida, muitas vezes é difícil quando nós temos dores profundas e necessitamos de ter fé para seguir. E já aconteceu, acho que com todos nós, alguma situação assim, dos questionamentos, que a dor é muito forte. Eu penso que eu não vou resistir. Nós vamos lembrar de Maria ao pé da cruz, quando ela, embora acreditasse, amasse Deus sobre todas as coisas, via seu filho sucumbindo, violentamente agredido na sua agonia, e não pôde fazer nada. Mas ela confiou, orou, olhando ao longe, um sentimento de dor e impotência. Mas mesmo assim, ela buscou iluminação. Então, muitas vezes dói bastante e a fé, muitas vezes, balança. A nós, Deus está sempre conosco. Ele nos acompanha e Ele vai nos compreender nos momentos das nossas dificuldades. Porque ainda somos carne. Embora estejamos aqui para a nossa melhoria espiritual e moral. Essa é a nossa missão. Mas o Espiritismo, ele tem tantas lições que ele nos traz, que muitas vezes nas nossas dificuldades a fé vacila. Por que a fé vacila muitas vezes? Porque nós queremos uma resposta imediata. Pedimos aqui, já queremos receber. E como a nossa irmã hoje falou, o remédio vem em gotas homeopáticas. Mas nós gostamos da rapidez, do milagre, de lá para cá, para eu pensar e manifestar a minha fé. Muitas vezes, antigamente, Jesus fazia milagres para que houvesse convencimento para seguirmos Ele. E hoje a medicina já tem alguns casos de curas que é dito já, dando crédito para a fé, para as orações, que sempre será um bom auxiliar para as nossas dúvidas, para as nossas dores. Mas é preciso que nós compreendamos que nós estamos aqui de passagem, nesse grande laboratório que nos favorece a mudança interior, a transformação moral, como
bom desenvolvimento espiritual para a sequência da nossa vida. O Espiritismo está sempre nos trazendo mensagens de esperança e de conforto, de fé, porque ele nos tira da limitação, do dia que nascemos ao dia que morremos. É preciso que a fé nos auxilie nessa certeza de que o que fica aqui é apenas o corpo. Mas encarnados aqui temos todas as oportunidades de nós nos melhorarmos. E mesmo que a gente negue, que a gente não tenha fé, que as partes da nossa vida, as tarefas vão chegar. Se nós tivermos fé, baseado, buscando a esperança, sempre vai ser mais fácil. E nós precisamos entender que os fatores externos, amigos, as amizades, festas, muitas vezes dão uma balançada. Eu acho que eu devo ir e não pensar na minha fé, na minha transformação. Mas também não é isso. O Espiritismo não prega aquela fé que, da crença rigorosa, que não nos deixa oportunidade de mais nada. Ela nos mostra que a fé, ela tem espaço tanto qualquer outra atividade que nós possamos ter. Temos espaço para tudo. Vamos desenvolver uma fé com leveza e confiança no que Jesus nos trouxe como mensagem do nosso Pai. Uma fé consciente, uma fé que nos faz felizes, porque estamos caminhando. Nós temos, com certeza, tememos ser rejeitados em algum momento, faz parte das nossas fraquezas, porém não falta muito. Falta o conhecimento para que nós nos fortalecemos com estudos, com encontros, como esse de hoje, que nós decidimos estar aqui juntos para fortalecer a nossa fé. O Espiritismo fala muito sobre o conhecimento, muito, muito mesmo. E há tantas coisas que se nós estivéssemos em 50 falando sobre o mesmo assunto, cada um falaria num viés diferente. Não falta informação para todos nós, é só buscar. E o Espiritismo, mais uma vez, nos traz uma surpresa. A fé raciocinada. Ela nos traz esse conforto de que todos nós, que nós vamos raciocinar a fé através do conhecimento, através da verdade que Jesus nos traz, que nós temos em nós o poder de não sermos fanáticos, porque vamos pensar na fé que nós temos, reforçando a capacidade que cada um de nós temos de construir a nossa própria caminhada, que nós somos os construtores da nossa felicidade futura, aquela que virá depois. Começaremos a caminhada aqui e seguiremos. E lembrando também, através da fé raciocinada, que eu não ficarei na opinião dos outros. Eu posso ser ajudada, porque sim, nós precisamos de ajuda, bastante, mas eu exercitando o meu livre-arbítrio, da minha escolha, do meu pensamento, eu poderei me transformar de uma forma mais leve, mais que eu possa compreendê-la de forma melhor, que não é uma fé que me traz sofrimento, que me traz dores. Não, é uma fé que me faz pensar. Eu vou ler agora do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Quando veio até o povo, um homem se aproximou
dele, lançou-se de joelho a seus pés e lhe disse: Senhor, tenha piedade do meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei a vossos discípulos, mas não puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me então esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança e foi curada, no mesmo instante. Então os discípulos vieram ter com ele, com Jesus, em particular, e lhe disseram: Por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus então lhes responde: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivesse a fé como um grão de mostarda, diríeis para esta montanha: transporta-te de lá para cá, e ela se transportaria. E nada mais lhe seria impossível. Está em Mateus, capítulo 17, no versículo 14 a 20. Nós todos conhecemos o grão da mostarda, né? É quase invisível. Somos convocados com essa parte, com essa leitura, a compreender o poder que tem a fé. Porque temos uma passagem também que diz: Vós sois deuses e podem fazer o que eu faço e muito mais. Mas o que nos falta é a convicção de uma fé forte em Deus e uma fé em nós também. Quando ele diz, nós sabemos que nós não temos a crença desejada, mas nós somos conclamados a compreender que quando nós muitas vezes alguém nos diz: Ai, que você melhore, e a gente diz: se Deus quiser. Mas isso não é fé, isso é uma esperança de que se Deus quer, eu vou ficar bem. A fé é a certeza que eu acredito, mas que para isso acontecer, eu preciso agir, eu preciso trabalhar, mas trabalhar no bem. Pode acontecer tudo, mas a gente tem que se empenhar. A fé é uma força que nos transforma, é a força transformadora. E nos mostrou o quanto pode um homem que tem fé, aquela fé sincera, que contagia até a vontade de quem está sofrido. Acontece muitas vezes nos estudos, que a gente chega meio que abalado, mas os irmãos estão ali tão felizes, falando da mensagem, falando de Jesus, que nós nos transformamos. Vamos embora outra pessoa. Mas é preciso que nós cultivemos, que não é só aqui. Aqui é fundamental, mas é precisamos caminhar com a fé, com essa força da fé. A fé perseverante, que é o combustível e um recurso grandioso. Porque as montanhas que se referem aqui não são as montanhas físicas. Ora, talvez fosse até melhor, a gente conseguiria, né? Uma força-tarefa que ajudasse. Não. São as nossas incertezas, as nossas dificuldades espirituais. Começa pela falta de fé, o orgulho, a vaidade, o desânimo. São todas forças que nos puxam para baixo. A falta de humildade, mas com a grande força da fé, mas confiar, crer sem ver, sentir a fé, que começa aqui para depois
é de lá, é para lá, não de lá para cá. Colher para depois falar. A fé é vista como mãe da esperança e da caridade. E ela sendo mãe, ela vai alimentá-las. A fé, então, ela é igual uma escada. Funciona igual. O primeiro degrau da nossa transformação é o grande alicerce que nos mantém vivos no objetivo de seguir a fé. O objetivo que nos mantém vivos de ter um sentido para a nossa vida. Um sentido maior. Um sentido coletivo. Eu não vou melhorar sozinho. Eu vou arrastando, como Jesus fez. Ele já estava decidido, mas mesmo que assim nós sejamos toda essa vontade, o extremo do sofrimento, a segregação, a dor, manter-se vivos espiritualmente é o nosso grande objetivo. É o alicerçado na fé. E de novo vamos nos perguntar para fazer a reflexão semanal, como estou com a minha fé, com a minha crença em relação a esse Deus que facilita a minha vida. Eu vou fazer rapidinho a analogia, contar uma historinha, a analogia do jardineiro que pega lá uma semente, olha, está inerte na sua mão, e ele olha, tem fé, prepara uma sementeira, lança a semente, olha de novo, busca a fé, rega. Eis que nasce muito, germina com uma força abundante. Ele vai lá e sabe que tem que separar, que tem que desbastar, se é um arbusto tem que podar, balançar suas folhas para que elas caiam e venham a transformação por folhas novas. Ele não ousa imaginar que vai florir, que vão dar frutos, talvez eles nem aproveitem. Mas ele pensa na caridade de deixar para as árvores, para as pessoas, os frutos, para que se deleite com os olhos nas flores e segue seu caminho. Mas nós temos um jardineiro, temos Jesus, é o nosso jardineiro. Nós somos a sementeira. Todo o nosso progresso, nossas flores, muitas vezes balança nossos galhos com alguma situação difícil que é para nós despertarmos para a nossa construção moral e espiritual. E nós despertamos assim com o nosso canteiro florido de caridade para com todos, entregando as nossas flores melhores para os nossos irmãos, para o nosso progresso coletivo. Na carta de Paulo, o apóstolo, aquele homem que tinha Cristo nele, quando ele se converteu, ele sofreu todos os tipos de sofrimento, de provações, que nunca ele ousou fraquejar. Sofria muito, mas estava ali íntegro. E lá no capítulo 13, no final da carta aos Coríntios, no último partezinha lá, nessa história mais inspiradora que a humanidade já ouviu, ele traz ao nosso conhecimento os valores essenciais para um seguidor de Jesus que quer estar com Deus: a fé, a esperança e a caridade. Ali estão as 3 virtudes fundamentais. Independe da crença que nós temos. A fé, a esperança e a caridade. Não importa qual a crença que eu pratico. Essa é a mensagem para um homem que quer seguir tranquilo. Mas a caridade, ela é muito importante, é a mais importante de seguir. Porque ela é a manifestação do amor para comigo e para com o próximo. Porque a fé é a manifestação do amor? Porque o amor
é uma lei, a lei do amor. E nessa tradução, nesses escritos da fé, a esperança e a caridade, já há que diz a fé, a esperança e o amor. Então, como o amor é a lei, ela é a mais importante. Porque a caridade é paciente, ela é benfazeja, é agradável. Tem uma frasezinha lá que diz, uma passagem que diz, fora da caridade não há salvação. E a gente ainda muitas vezes quer ser brando e diz, fora da caridade não há libertação. E uma palestra que a pessoa falou isso. Mas a gente vai entender da forma que nos fique mais agradável. Assim, praticando, somando essas ideias, encontraremos aquele amor purificado, que é o amor ágape, que veio lá do grego, né? Que é o amor mais sublime, que é o amor de Jesus para com Deus, Deus para conosco. Então esse é o amor ágape. E ainda para termos uma noção de que essa fala de Paulo, essas 3 mensagens, elas estão também descritas na Revista Espírita de 1862, que eram 3 mensagens na sequência. A primeira foi a fé, a segunda foi a esperança e a terceira foi a caridade. Lembrando sempre da importância dessa sequência: fé, esperança e caridade. Porque se nós levarmos nessa sequência, nós estaremos aprendendo e burilando a nós mesmos. Sempre lembrando, então, que a caridade é a mais importante, mas que elas fazem mais sentido se caminharem juntas e florescerem dessa mesma forma. Vamos lembrar de novo como está a nossa fé, mesmo estamos bem seguros da fé, da confiança. Vamos lembrar, então, da questão 942 do Livro dos Espíritos, que traz o nome de O Temor da Morte. Nós tememos a morte, estamos bem tranquilos, mas nós precisamos lembrar, que eu já falei uma mensagem anterior, que o Espiritismo nos tira dessa limitação do nascer e do morrer. Então, é só o que vai ficar aqui, com toda a fé que nós temos, o conhecimento, alicerçando sempre na esperança e na vontade de trabalhar no bem comum, na caridade, de que nós seguiremos com aquele horizonte tão esperado, onde está Deus nos esperando. Só que ela não virá aqui. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que buscar. Eu tenho que trabalhar no bem. Mas aqui também, com a gente também. A fé convicta na vida futura é a confiança de acreditar. Mesmo que muitas vezes o medo já acabou tudo. A gente tem medo, porque somos ainda bastante no corpo físico. Então nos sentimos muitas vezes tristes. Mas não pensemos assim. A morte é só do corpo. Nós vamos manter a fé alimentada pelo conhecimento, alimentando também a caridade e confirmando tudo com a vontade de estar melhorando todos os dias. A gente precisa lembrar também daquela missão grandiosa de Paulo, quando ele ia junto com aqueles que nos antecedeu, que eles iam para aquelas arenas e sabiam certinho o que ia acontecer, que as feras aguardavam, e eles seguiam cantando os cânticos para Deus. Então,
Meus queridos irmãos e irmãs, a fé, ela é uma força viva. É o caminho. É por onde nós teremos que passar para ter uma vida tranquila. Não é apenas um sentimento. A esperança, ela é também, mas sobretudo uma força viva. É uma fé raciocinada. Não é cega. A luz que nos sustenta nas provas da vida, compreendendo que as leis divinas estão ali e que não haverá sofrimento inútil. Nunca estamos sós. Temos a divina providência, o amor de Deus. Estaremos sempre amparados no conhecimento de Jesus, porque Jesus nos trouxe o roteiro. É só seguir para facilitar a nossa vida. A fé é aquela que nos guia no rumo certo da esperança e da caridade. Desejando que todos nós tenhamos uma semana linda e abençoada, um bom final de tarde para todos.